O Mar Morto é sempre mencionado na Bíblia e em vários livros e contos. Muitas das vezes, frequentado por personagens conhecidos e importantes de nossa história, mesmo em épocas bem remotas, como veremos a seguir. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações, para ser avisado sempre que houver conteúdo interessante. Isto incentiva muito o nosso trabalho. O Mar Morto é um lago de água salgada do Oriente Médio, mais precisamente na divisa dos territórios de Israel, Palestina e Jordânia. Apesar de possuir o nome de mar e ser composto por água salgada, o Mar Morto na verdade é um lago, pois é cercado de terra por todos os lados, ao passo que um mar possui ligação com o oceano. Em medições feitas no ano de 2014, sua superfície era de aproximadamente 650 km², um comprimento máximo aproximado de 50 km e uma largura máxima de 18 km. É alimentado pelo Rio Jordão. É a maior depressão absoluta do mundo, com cerca de 400 metros abaixo do nível dos oceanos. O Mar Morto possui esse nome devido à quase ausência de vida em suas águas, pois possui uma grande concentração de sal, cerca de 10 vezes superior à dos oceanos. Nele há vários tipos de sais, alguns dos quais só podem ser encontrados em suas águas. Na média, os oceanos não têm mais do que 30 gramas de sal por litro de água, mas no Mar Morto, essa taxa é de 300 a 350 gramas de sal por cada litro de água, ou seja, 10 vezes superior que a taxa de sal do oceano. Devido à sua alta concentração de sal, o Mar Morto é denso o suficiente para impedir que um ser humano afunde em suas águas. Sua salinidade característica favorece a formação de cristais na superfície. Esse aspecto, juntamente com o fato de corpos flutuarem com maior facilidade em meio salino, por ser muito mais denso que água pura, fazem do Mar Morto um ponto turístico visitado por milhares de pessoas, com redes de hotéis e spas espalhados no local. Os visitantes acreditam nas propriedades curativas e medicinais do Mar Morto, que estão relacionadas com sua elevada salinidade, e suas águas têm sido indicadas para diversos problemas de saúde. Desta forma, tem atraído visitantes há milhares de anos. Segundo a Bíblia hebraica, há o registro de várias moradias nas cavernas perto do Mar Morto, desde antes de os israelitas chegarem a Canaã, e extensivamente no tempo do rei Davi. Segundo a Bíblia, o próprio rei Davi frequentava este local. Várias seitas de judeus estabeleceram-se em cavernas com vista para o Mar Morto. A mais conhecida delas é a dos essênios de Qumran, que deixaram uma extensa biblioteca conhecida como os Manuscritos do Mar Morto. E nos tempos atuais, é grande a presença de turistas, vindos de vários países, nesta região. Em 2009, cerca de 1,2 milhões de turistas visitaram a parte israelense deste lago. Biologicamente, suas águas são estéreis. Quase nada germina, cresce ou sobrevive nelas. Compostas de uma salmoura que exala um cheiro de ovo podre, devido a uma grande concentração de enxofre, fosfato, potássio, bromo, magnésio e claro, muito sódio, dentre outros sais. Qualquer peixe que seja transportado pelo Rio Jordão morre imediatamente, assim que deságua no Mar Morto. Entretanto, existem alguns tipos de bactérias, como a Aloarcula maris mortui, e alguns tipos de algas marinhas, que conseguem sobreviver naquelas águas. Atualmente, há um forte temor de que o Mar Morto esteja de fato morrendo. Entre 1954 e 2014, ele já perdeu cerca de 35% da sua superfície. Isto ocorre principalmente devido ao aumento na captação de água no Rio Jordão, seu principal afluente, por parte de Israel e da Jordânia. O Rio Jordão é a única fonte de água doce desta região. Estas águas são retiradas para uso em irrigação em grande escala. Há também uma grande evaporação das suas águas, visto que fica em um local desértico, com céu ensolarado, ar seco e temperaturas elevadas em grande parte do ano.
Esta perda de suas águas, combinada com a falta de abastecimento, acarreta uma redução em sua profundidade, comparado ao nível médio das águas do mar Mediterrâneo. Este fato faz com que seja o maior desnível negativo do mundo em relação ao nível do mar. Em dezembro de 2013, Israel, Jordânia e a Palestina assinaram um acordo para transferir a água do Mar Vermelho para o Mar Morto. Entretanto, alguns ambientalistas advertiram quanto ao risco de que isto afetaria o ecossistema do Mar Morto, considerando a grande diferença entre a composição química de suas águas em relação à água dos mares abertos. Além da captação da água, há também uma extração descontrolada de potássio por indústrias mineradoras e químicas, que se instalaram nas décadas de 1940 e 1950. Entre 1930 e 1997, o nível das águas do Mar Morto diminuiu por volta de 21 metros. O Mar Morto é um lago fechado, ou seja, sem saída para o mar. Fica localizado no Vale do Rio Jordão, uma característica geográfica formada pela falha transformante do Mar Morto. Este movimento lateral esquerdo em falha transformante fica ao longo de uma fronteira de placas tectônicas, entre a placa africana e a placa arábica. Ele corre entre a falha oriental da Anatólia na zona da Turquia e no extremo norte da fenda do Mar Vermelho ao largo da ponta sul do Sinai. O Rio Jordão é a única fonte de água principal desembocando no Mar Morto, embora existam pequenas nascentes perenes sob e ao redor do Mar Morto, criando piscinas e poços de areia movediça ao longo das bordas. Não existem fluxos de saída de água, de modo que 25% da água seja de depósitos de sal, dos quais, desde os anos 40, tem sido extraído o potássio. Em 1947, foram extraídas do Mar Morto 100 mil toneladas de potássio. A chuva não passa de 100 milímetros por ano na parte norte do Mar Morto e mal atinge 50 milímetros na parte sul. A aridez da zona do Mar Morto é devido ao efeito chamado sombra de chuva das colinas da Judéia. O planalto leste do Mar Morto recebe mais chuvas do que o Mar Morto em si. Para o oeste do Mar Morto, as colinas da Judéia têm uma subida menos íngreme e são muito menores do que as montanhas a leste. Ao longo do lado sudoeste do lago há uma formação de halita de 210 metros de altura chamada Monte Sodoma. O Mar Morto foi criado pela fricção de duas placas tectônicas que formam a chamada fenda sírio-africana, uma espécie de rachadura enorme responsável, também, por terremotos na região. Quando a fenda foi criada, água salgada entrou pela fissura. Há aproximadamente 18 mil anos, a ligação entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo secou, e a água salgada, ficando sem saída para o mar, ficou depositada em uma enorme bacia. Com o tempo, o lago diminuiu com a evaporação da água, permanecendo com grande quantidade de sal, e se transformando no Mar Morto, como o conhecemos hoje. De qualquer forma, o Mar Morto é um lugar único, repleto de paisagens deslumbrantes, que resistiram a milhares de anos pela história. Um local muito fascinante que vale a pena ser visitado. Ao chegar lá, com certeza você verá várias pessoas tirando foto com os pés para o alto, quase sempre brincando como se estivesse lendo um jornal ou revista. Essa, com toda certeza, é uma das imagens mais tradicionais entre os viajantes.